Bom dia, meu nome é Ana Almeida, eu sou psicóloga da Associação Anais e venho por este meio fazer uma apresentação sobre a forma como nós, na Associação Nacional para o Estudo de Intervenção na Sobredotação, estimulamos a criatividade junto de crianças com altas capacidades. Por isso, numa fase inicial, vou explicar um pouco sobre o que é a sobredotação, a importância da criatividade também nesta componente, bem como as atividades de enriquecimento extracurricular que de alguma forma estimulam esta aptidão. Então, quando falamos de sobredotação, nós falamos de uma característica de alguém com capacidade acima da média, tal como aqui indica um desenvolvimento intelectual superior, em que pode ser então manifestado tal talento ou excelência numa ou mais determinadas áreas de desempenho humano, a nível verbal, linguístico, matemático, a parte mais científica, artística, entre outras. Quando falamos de sobredotação, curiosamente, um dos modelos mais referenciados na área, que é o modelo dos três anéis de Renzulli, é perceptível então que a criatividade assume um papel fulcral para a própria compreensão desta alta capacidade. Além então de uma habilidade acima da média, é também necessário para o próprio diagnóstico, a própria identificação, elevados níveis de criatividade, motivação e envolvimento na tarefa. Já mesmo este autor também, Renzulli, fala daqui da noção dicotómica da sobredotação, distinguindo então a sobredotação académica, muito associada à obtenção de resultados elevados em provas académicas, de sobredotação criativa e produtiva, que é já uma habilidade mais relacionada com o desempenho de elevado nível em áreas específicas como a produção de ideias inovadoras. Por outras palavras, este primeiro tipo de sobredotação refere-se então a uma área de aprendizagem em aula cujas competências valorizadas são as mesmas que são alvos de avaliação de testes QI e de aptidão, já a sobredotação produtiva criativa, por outro lado, já está mais associada a uma capacidade do indivíduo aplicar as suas competências em algo relevante para si, afastando-se um pouco do papel de alunos aos prescritos, não é? E está associado aqui ao desenvolvimento de pensamentos, soluções, produções originais, que pretendem de alguma forma ter impacto em um ou mais grupos de interesse. É importante então aqui que o processo de ensino e de aprendizagem inclua um conjunto de ações interligadas e holísticas para valorizar todas as capacidades dos alunos e promover assim então uma formação mais integral. A educação inclusive é uma oportunidade única para o desenvolvimento destas práticas e manifestações criativas, integradas então num conjunto de áreas curriculares que integram os planos de estudo das escolas, bem como a área extracurricular. E é esta vertente que vou falar um pouco mais, dado que também a associação foca-se muito neste tipo de enriquecimento, e além de que é extremamente importante, tal como indica aqui no slide, a intervenção junto de crianças com altas capacidades sobredotadas, infelizmente é só dada fora das suas escolas. É importante haver aqui um complemento do enriquecimento curricular e extracurricular, mas a verdade é que verifica-se mais que estas crianças têm este tipo de respostas fora da escola. O enriquecimento extracurricular, então, permite de alguma forma aprofundar os conhecimentos das suas áreas de interesses que de alguma forma não estão associados ao plano curricular e desenvolver-se diversas competências, tais como as ciências sociais, resolução de problemas, espírito crítico, entre outras. Muito enriquecimento tem por base o modelo triádico de enriquecimento curricular de Renzulli também, em que ele então distingue aqui três tipos de enriquecimento, sendo que o tipo 1 é uma exploração mais ampla de alguma área também de interesse. O tipo 2 já envolve aqui o desenvolvimento também de algumas competências, tanto pessoal como social, o processo de pensamento superior e própria habilidade de pesquisa. O tipo 3 é algo bem mais complexo, dado que aqui promove-se muito o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, como planeamento, monitorização, tomada de decisões, entre outras. Neste sentido, vou apresentar então aqui duas das atividades, uma tipo 1 e uma tipo 2, tipo 3 também temos algumas,
E vou falar então aqui do tipo 1, que é o escape room. É uma atividade pontual, ou seja, foi realizada num só momento, com duração de 4 horas, em que os grupos estavam divididos por pequenos grupos por salas, e o intuito era resolver sequências de enigmas, em que aqui a criatividade estava muito associada à forma como eles iriam resolver os problemas, como eles conseguiriam analisar os determinados estímulos para conseguir então em equipa resolver os enigmas em que eram sujeitos. Além disso, estimula-se muito aqui o pensamento crítico, proporciona-se também bastante aqui os desafios lúdicos e pedagógicos que muitas destas crianças sentem. E então este escape room tem por base civilizações ancestrais, em que numa só atividade foi possível estimular componentes associadas à história, à ciência, ao português, à geografia, à matemática e à parte também mais artística. As civilizações que foram abordadas foi a civilização Nazca, Maia, Egípcia, Rapa Nui e Nazca. Ou seja, haviam, neste caso, 5 salas, em que os grupos foram distribuídos pelas 6 salas. O objetivo era eles conseguirem, então, resolver todos os enigmas associados para conseguir sair da sala. Exemplo da civilização Maia. Eles tinham diversos desafios, das diferentes áreas, por exemplo, aqui a parte das artes plásticas, abordar aqui o papel deste governador a partir da construção do alfabeto de Pacal, a parte da ciência, eles tiveram que fazer uma trepanação humana, claro que a partir de uma caveira de cartão, a mesma parte da matemática, eles tinham que tentar resolver operações matemáticas a partir dos números maias, além de que, por exemplo, também tinham algum tipo de enigmas em que eles tinham que tentar decifrar a partir do alfabeto maia. Ou seja, eles aqui foram realmente bastante desafiados a que de forma criativa conseguissem resolver os diferentes enigmas, aqui o pensamento muito crítico associado. Já do julgamento é outra atividade já de tipo 2, ou seja, aqui envolve realmente outras características que não só tipo 1, em que o objetivo seria abordar aqui a geografia, a biologia, a geologia e zoologia num só projeto. Isto foi um projeto de 6 sessões, sendo que de trabalho direto foram em média 12 horas. Quando falamos em trabalho direto é porque algumas crianças quiseram na mesma fazer um trabalho fora destas sessões, por ser bastante desafiante, em que então tem aqui muita componente da criatividade e dos conhecimentos científicos. Foi curioso porque eles aqui realmente tinham que fazer aqui a compilação destas duas áreas. E os alunos então eram os ditos naturalistas e zoologistas. O objetivo deste projeto, eles tinham que inventar uma nova ilha no mundo, definindo então assim as suas características, então a localização geográfica, as coordenadas e a sua forma. Eles aqui podiam usar um programa que pudesse fazer criações 3D, ou também podiam desenhar, podiam usar o material que quisessem para expor como é que seria então a sua ilha. A partir daí, eles então definiam novas espécies, tanto animais como vegetação, que povoavam então a tal ilha. Neste tipo de projeto, então, eles tinham que localizar, tinham que desenhar ou criar com moldes como eles quisessem. Aqui a componente de lhes dar uma liberdade de criatividade também. E depois, então, dessa parte da ilha, eles eram desafiados a criar novas espécies. Não podiam ser espécies iguais às existentes, também não podiam ter outras componentes de alguma forma que não são associadas à anatomia. Eles aqui tiveram que realmente trabalhar muito aquele espírito crítico. E então eles tinham que definir animais, qual era a descrição de pelo menos um dos seus órgãos ou sistemas, e tinham que elaborar a cadeia alimentar, o habitat, além de que eles tinham toda uma componente artística, que eram os bosses dos animais, tanto em papel como em 3D, elaboração desta tal cadeia das plantas e o esboço também dos próprios sistemas fisiológicos de um animal. Estou aqui alguns dos exemplos
de algumas espécies que as crianças criaram, alguns desenhos também foram elaborados e da própria cadeia alimentar. Isto, mas também tinham lá está a opção de criar em 3D, sendo que havia sempre um dossiê em que eles iam fazendo os seus apontamentos, pesquisas. Então aqui alguns dos animais criados, a parte do nome comum e o nome científico também era algo que nós os desafiávamos a criar. E está aqui, por exemplo, uma explicação, não é, de um sistema. Aqui a criança escolheu a parte do estômago, explicou tudo muito bem sobre este animal que ele próprio criou. Isto são atividades bastante estimulantes. Estas crianças precisam muito desta componente criativa. Por isso, a forma de conclusão realmente nota-se e sentimos, e está mais que provado cientificamente, que a criatividade tem que um papel fulcral no desenvolvimento das altas capacidades, não só na própria identificação, como também numa forma de responder às necessidades educativas destas crianças. Estamos a falar de crianças que requerem de uma grande estimulação cognitiva e não se fala só do QI quando se fala de altas capacidades. E por isso nós não podemos falar só sobre estimular algumas habilidades cognitivas, intelectuais, sem falar aqui da componente da criatividade, sendo ela realmente uma das grandes estratégias para estimular tanto a nível curricular como a nível extracurricular estas crianças. Desta forma, então, é imprescindível esta estimulação junto destes alunos, dado que até mesmo as estratégias que os professores definem para aplicar em contexto escolar, como técnicos que de alguma forma dão este tipo de respostas fora deste contexto, usam muito a criatividade, o espírito crítico, resolução de problemas e outras características que, de alguma forma, estas crianças se sentem desafiadas e, de alguma forma, também as suas necessidades são respondidas. Estas são, então, algumas das atividades que nós realizamos na Associação ANEIS, em que a criatividade está sempre associada, tanto nestas como noutras, e que nós realmente ressentimos que as crianças respondem muito bem e sentem, e são os próprios a dizer, que é importante darmos todos espaço para que eles sejam criativos nas suas produções. Eu finalizo a minha apresentação, agradecendo muito a vossa atenção, tendo aqui os nossos contactos para o caso de necessitarem de algum tipo de mais informações e estamos completamente disponíveis para responder às vossas dúvidas. Muito obrigada.